Paz e bênção. Conheça 21 milagres de Santo Antônio. Jesus não veio abolir a lei dada ao povo por Deus através de Moisés, mas cumpri-la. Jesus a levou à perfeição através da sua vida, por sua relação com Deus e com os irmãos, por sua sintonia única com a vontade do Pai. Pregava o que vivia, vivia o que pregava. Mateus capítulo 5, versículos de 17 a 19. O grande missionário e pregador Santo Antônio o seguiu muito de perto em sua vida e missão. Santo é uma pessoa próxima de Deus. A santidade é alcançada por aqueles que, ao se aproximarem do Senhor, vivem o Evangelho e agem como o próprio Cristo, refletindo-o em suas ações. Portanto, um santo não atrai a atenção para si, mas sim para Deus. O santo que celebramos liturgicamente na data de hoje, 13 de junho, é de grande devoção não só no Brasil, mas em todo o mundo. Santo Antônio de Pádua, ou de Lisboa, é doutor da Igreja e levou uma vida itinerante na santa pobreza. Por sua proximidade com Deus, Santo Antônio foi instrumento de milagres antes mesmo de falecer e ser canonizado. Conheça seus principais milagres: milagre dos pássaros e a plantação. O pai de Santo Antônio, Martinho de Bulhões, gostava de ir a uma fazenda que possuía nos arredores de Lisboa. Um dia, levou o filho com ele. Ocorre que insaciáveis bandos de pássaros desciam continuamente para bicar os grãos de trigo. Era necessário espantá-los para impedir grave dano à colheita. Martinho encarregou o garoto de manter longe os pequenos ladrões. O pai se foi e Fernando permaneceu correndo de cá para lá no campo. Em pouco tempo, começou a se aborrecer com aquela ocupação. Não muito longe, uma capelinha rústica o convidava à oração, mas o pai o mandara enxotar os passarinhos. Gritou então aos pássaros, convidando-os a segui-lo para dentro de uma sala da fazenda. Obedientes, os pássaros entraram. Quando todos estavam dentro, Fernando fechou as janelas e as portas e foi tranquilamente fazer sua visita ao Senhor. Retornando, o pai veio procurá-lo. Andou pelo campo, chamando-o, mas não o encontrou. Preocupado, dirigiu-se à capela e o descobriu, todo absorto na prece. Fernando tomou o pai pelas mãos e o conduziu ao salão repleto dos voos e dos cantos dos graciosos prisioneiros. Abriu a porta e, a um sinal seu, os pássaros em bando retornaram os livres caminhos do espaço. Milagre do jumento se curva diante da Eucaristia. Durante uma pregação, cujo tema era a Eucaristia, levantou-se um homem dizendo: "Eu acreditarei que Cristo está realmente presente na hóstia consagrada quando vir o meu jumento ajoelhar-se diante da custódia com o Santíssimo Sacramento." O santo aceitou o desafio. Deixaram o pobre jumento 3 dias sem comer. No momento e lugar pré-estabelecido, apresentou-se Antônio com a custódia e o herege com o seu jumento, que já não aguentava manter-se em pé devido ao forçado jejum. Mesmo meio morto de fome, deixou de lado a apetitosa pastagem que lhe era oferecida pelo seu dono para se ajoelhar diante do Santíssimo Sacramento. Milagre do livro roubado. Um dia, o frei descobriu que um noviço havia fugido do mosteiro e levado com ele seus comentários sobre o livro dos Salmos. Então, rezou para o retorno de ambos. Em pouco tempo, o jovem arrependido voltou para a vida religiosa, acompanhado, é claro, dos manuscritos. Milagre do sermão aos peixes. Santo Antônio foi pregar na cidade de Rímini, onde dominavam os hereges que resolveram não ouvi-lo em hipótese alguma. Frei Antônio subiu ao púlpito e quase todos se retiraram e fugiram.
não esmoreceu e pregou aos que tinham ficado. Inflamado pela inspiração divina, falou com tal energia que os hereges presentes reconheceram seus erros e resolveram mudar de vida. Mas o santo não estava contente com o resultado parcial. Retirou-se para orar em solidão, pedindo ao Altíssimo que toda a cidade se convertesse. Saindo do retiro, foi direto às praias do mar Adriático e, em altos brados, clamou aos peixes que o ouvissem e celebrassem com louvores ao seu supremo Criador, já que os homens ingratos não queriam fazê-lo. Diante daquela voz imperiosa, apareceram logo os incontáveis habitantes das águas e se distribuíram ordenadamente, cada qual com os de sua espécie e tamanho. Os peixes ergueram suas cabeças da água e ficaram longo tempo imóveis a ouvi-lo. Milagre do prato envenenado. Alguns hereges resolveram matar Santo Antônio, envenenando-o. Convidaram-no para comer com eles, dando como pretexto debater sobre alguns pontos da fé. Santo Antônio sempre aceitava comparecer a esses debates e polêmicas. Os hereges puseram diante dele, entre outros pratos, um que continha veneno mortal. Antes que o tocasse, Deus revelou-lhe a cilada, e o santo, conservando toda a calma, repreendeu os hereges pela traição. Vendo revelado o intento perverso, os hereges não se abalaram e responderam cinicamente: é verdade que esse prato tem veneno, mas nós o colocamos aí porque desejamos fazer uma experiência. No Evangelho está escrito que Jesus Cristo disse aos seus discípulos que ainda que tomassem veneno mortal, nenhum mal sofreriam e estamos querendo saber se és de fato discípulo de Cristo. Santo Antônio fez o sinal da cruz sobre aquele prato e o comeu com apetite, saboreando a comida envenenada como se fosse alimento saudável, e nada sofreu, deixando mais uma vez os hereges confusos e assombrados. Milagre da bilocação, estar em dois lugares ao mesmo tempo. No domingo de Páscoa, enquanto pregava na catedral, Santo Antônio lembrou-se de que fora designado para entoar a Aleluia na missa que se celebrava naquele momento na igreja do convento franciscano. Não querendo faltar com a obediência e não podendo descer do púlpito, parou um pouco, calou-se como se estivesse retomando a respiração, e nesse momento foi milagrosamente visto no coro de seu convento, entoando a Aleluia. Esse prodigioso milagre de bilocação foi assistido e certificado por muitas testemunhas, espalhando-se a notícia em todos os locais. O controle sobre o tempo. Num dia festivo, em Limoges, Santo Antônio pediu licença para pregar numa igreja paroquial. Como era imensa a sua fama, o povo deslocou-se para o local, mas o recinto era pequeno para acolher toda aquela gente e foi obrigado a pregar em praça pública. Mal havia começado o sermão, o céu escureceu e muitos relâmpagos e trovões anunciavam uma grande tempestade. O povo, atemorizado, começou a murmurar e já se dispunham a sair dali em busca de abrigo. Mas Santo Antônio pediu silêncio e, em nome de Deus, assegurou que não choveria naquele local, recomendando a todos que ficassem atentos à pregação. Tranquilizados, os fiéis ouviram o sermão até o fim. Quando se retiravam para suas casas, verificaram com muita admiração que, embora estivesse perfeitamente seco o local da pregação, toda a redondeza estava completamente alagada pela chuva da forte tempestade. Santo Antônio cura um louco. No meio de um sermão de Santo Antônio, entrou um louco e, com voz alterada e gestos desordenados, perturbava os ouvintes que não conseguiam prestar atenção nas palavras do pregador. De repente, o louco disse: "Não sossegarei enquanto aquele homem", e apontou para Santo Antônio, "não me der o cordão que usa na cintura." O santo retirou o cordão e com ele envolveu o louco, que foi imediatamente curado. O menino salvo pela fé.
Santo Antônio pregava em Briba, quando uma senhora, apressada para assistir seu sermão, deixou sobre o fogo um caldeirão com água, sem se lembrar de que seu filho pequeno ficara só em casa. Ao chegar da pregação, viu com horror que o menino havia caído dentro do caldeirão e que a água estava fervendo. Bem se pode imaginar os gritos de desespero que deu a pobre mãe. Não ousava aproximar-se, certa de que encontraria a inocente vítima horrivelmente queimada e morta. Mas cheia de fé em Santo Antônio, invocou-o. E quando aproximou-se, seu filho estava são e salvo, brincando e pulando na água fervente, sem que esta lhe queimasse. A criada caminha sob forte chuva sem molhar as roupas. Certo dia, faltando alimentos no convento de Briba, Frei Antônio mandou que fossem pedir a uma senhora devota, dona de uma grande propriedade, a esmola de algumas verduras. Apesar de estar chovendo fortemente, a piedosa senhora ordenou a uma criada que fosse apanhar as verduras na horta distante da casa. A criada obedeceu contrariada, pois chovia muito. Foi quando se deu conta de que, apesar da chuva torrencial que caía, não estava molhando nem os pés, nem as roupas que vestia. Chegou à horta, colheu as verduras, foi entregá-las no convento e retornou à casa completamente seca. Tanto ela quanto sua senhora ficaram assombradas diante daquele prodígio e não cessaram de contar a todos os altos merecimentos do santo. Santo Antônio ressuscita um morto. Vinha Frei Antônio e um companheiro pelo caminho, voltavam de uma aldeia carregando grande peso às costas, quando encontraram um carroceiro que carregava um homem adormecido. O santo, muito cansado, pediu-lhe por amor de Deus que levasse alguns víveres que ele e seu companheiro haviam recebido de esmola para o sustento da comunidade. O carroceiro respondeu rudemente que não podia fazê-lo porque estava conduzindo um defunto. O santo acreditou, rezou pelo descanso eterno da alma do falecido e continuou seu caminho. Qual não foi o espanto do carroceiro quando mais tarde foi acordar o amigo que supunha adormecido e o encontrou realmente morto. Confuso e arrependido, foi em busca de Santo Antônio e prostrou-se aos seus pés, pedindo-lhe humildemente perdão. Frei Antônio se compadeceu do homem, aproximou-se da carroça e, depois de uma curta oração, fez o sinal da cruz sobre o cadáver e o ressuscitou. Salvou um homem da morte por esmagamento. Durante a construção do convento de Leontino, aconteceu o seguinte milagre. Estava sendo transportada uma grande pedra para o portal da igreja em uma carroça. Ao ser retirada, caiu sobre o carroceiro, esmagando-o, deixando-o quase morto. Frei Antônio, querendo por humildade ocultar seu dom de fazer milagres, disse aos presentes que invocassem o auxílio de São Francisco. Imediatamente, o homem ferido levantou-se perfeitamente são, como se nenhum acidente tivesse ocorrido. A cura de um menino paralítico. Aproximou-se de Santo Antônio uma mulher trazendo nos braços um filho paralítico de nascença e rogava em altos brados que o curasse. O santo manifestou certo desagrado por aquela forma ruidosa de pedir, mas a mulher continuou a implorar. Tanto ela pediu e suplicou que este, afinal, fez sobre o menino paralítico o sinal da cruz, curando-o imediatamente. Com modéstia, atribuiu o milagre à fé da boa mulher e recomendou-lhe que não contasse o ocorrido a ninguém enquanto ele fosse vivo. O menino Jesus aparece para o santo. Certa vez, Santo Antônio precisou de alojamento em Pádua e um senhor nobre, da família dos condes de Campo Sampiero, teve a honra de o acolher em sua casa. Uma noite, vendo do lado de fora do quarto de Frei Antônio alguns raios de luz, aproximou-se e viu o santo segurando nos braços um gracioso menino que suavemente o acariciava. Ficou cheio de espanto por tão extraordinária maravilha. Compreendeu que se tratava do menino Jesus que se tornara visível ao santo para recompensá-lo com celestes consolações pelas fadigas sofridas.
Enquanto ainda observava, o menino desapareceu. Saindo do êxtase, Frei Antônio deixou o quarto e dirigiu-se ao dono da casa, dizendo que sabia que ele o havia observado durante a aparição. Pediu então com insistência que não revelasse o que tinha visto. O Senhor cumpriu a palavra, somente revelando o fato depois da morte do santo. A história o tocara profundamente e todas as vezes que a relatava, não conseguia reter as lágrimas. Reconstituiu um pé decepado. Um jovem chamado Leonardo confessou-se com o santo e contou-lhe que, levado pela cólera, havia dado um pontapé em sua mãe. Frei Antônio, para fazê-lo compreender a gravidade do pecado que cometera, disse-lhe: "Teu pé bem que merecia ser cortado." Essas palavras impressionaram tão fortemente o jovem que, chegando em casa, aterrorizado com o que fizera, cortou fora o pé. Na hora em que caiu ao chão, fez um ruído tão grande que sua mãe correu para ver o que estava acontecendo. Horrorizada com a cena e por saber as razões pelas quais o filho assim procedera, correu em busca de Frei Antônio, que foi apressadamente à casa do rapaz. Comovido pelo estado em que o encontrou, quase à beira da morte pelo sangue perdido, animou-o a ter confiança em Deus. O rapaz e o santo pegaram o pé cortado, recolocaram-no e imediatamente foi restaurado. Ficou tão perfeito como se nunca houvesse sido cortado, com apenas pequena cicatriz no lugar do golpe para testemunho do grande milagre realizado. Morto falou em defesa do pai de Frei Antônio. Um rapaz foi assassinado perto da casa de Martinho de Bulhões, pai de Santo Antônio. Os assassinos levaram o corpo para o quintal de Martinho e ali o enterraram, sem que o proprietário do terreno soubesse. Mais tarde, foi descoberto pela justiça o corpo na casa do infeliz fidalgo e este foi acusado pelo crime. Diante dos gravíssimos indícios de sua culpa, permaneceu 15 meses preso e finalmente estava sendo julgado e seria com certeza condenado à morte. Frei Antônio foi misteriosamente avisado do perigo que ameaçava seu pai. Santo Antônio foi imediatamente pedir ao guardião do convento que o deixasse ausentar-se de Pádua por pouco tempo. Assim que foi. Autorizado, viu-se transportado num instante a Lisboa, indo direto ao tribunal, e depois de beijar a mão de seu pai em sinal de respeito, tomou a sua defesa. Os juízes ficaram impressionados com o aparecimento daquele inesperado advogado e com a segurança com que ele falava, mas não se convenceram da inocência do réu. Tantas eram as provas que tinham de sua culpa. Faltando testemunhas de defesa, Santo Antônio apelou para o depoimento da vítima. Os assistentes, surpresos com a estranha proposta, começaram a rir. Mas Frei Antônio insistiu, e os juízes, levados pela curiosidade, consentiram que ele chamasse o morto como testemunha da defesa. Chegados à sepultura do falecido, o santo ordenou que a abrissem e chamou o frio cadáver em voz alta, ordenando-lhe, em nome de Deus, que dissesse aos juízes a verdade sobre o seu assassinato. Imediatamente o morto levantou-se como se estivesse vivo e respondeu com voz sonora que Martinho de Bulhões era inocente e não estava manchado pelo seu sangue. Em seguida deitou-se na sepultura. Santo Antônio, depois de se despedir do pai, desapareceu. Ficaram os juízes e a assistência assombrados com o milagre que acabavam de presenciar. O nobre Martinho de Bulhões, graças ao seu santo filho, teve sua vida salva. Os verdadeiros culpados foram descobertos. Recupera os cabelos arrancados de uma mulher. Em Arezzo, vivia um homem nobre, mas tão colérico que quando se irritava parecia perder o juízo. A esposa, senhora de muito siso e prudência, teve um dia a infelicidade de proferir umas palavras que irritaram o marido, a tal ponto que ele se atirou sobre ela, espancando-a cruelmente, chegando a lhe arrancar os cabelos. Com os gritos da infeliz, os vizinhos correram para acudi-la, encontrando-a quase morta na cama. O marido, depois de serenar, envergonhou-se do que tinha feito
e, lembrando-se da fama de Santo Antônio, foi procurá-lo arrependido, pedindo que o ajudasse. O piedoso santo foi logo procurar a senhora, abençoando-a e, fazendo o sinal da cruz sobre ela, começou a rezar. Pouco a pouco ela foi recuperando o antigo vigor e, milagrosamente, quando se ajoelhou aos pés do santo, renasceu todo o cabelo. Conserva um copo intacto e faz nascer uvas numa videira sem frutos. Um soldado espanhol chamado Aleardino, que havia perdido a fé, chegou a Pádua no dia do enterro de Santo Antônio. Vangloriando-se de sua incredulidade, segurou um grande copo de vidro e disse a muitas pessoas que o censuravam: "Se este copo ficar inteiro depois que eu o atirar aquelas pedras, acreditarei que esse padre faz milagres." E atirou o copo com toda a força, mas ele não se partiu. Renunciou então seus erros publicamente e quis converter a um amigo também incrédulo. Chegou, pois, ao amigo e lhe contou todo o acontecido, mostrando-lhe o copo objeto do prodígio. O amigo ouviu-o com risadas e sinais de desprezo e respondeu: "Não acredito no que dizes. O que estás dizendo é tão impossível como aquela videira sem frutos, de repente, ficar carregada de ramos e cachos, e nós, com suas uvas, fazermos vinho para encher teu copo milagroso." Mal acabara de falar, a videira se encheu prodigiosamente de folhas e belos cachos de saborosas uvas, as quais, espremidas por Aleardino, encheram o copo com seu licor maravilhoso. Esse copo ainda hoje se conserva no relicário da Basílica de Santo Antônio, em Pádua. O anel desaparecido do bispo de Córdoba é reencontrado. Muito devoto de Santo Antônio, o bispo possuía um anel de estimação. Certo dia notou a falta dele. Ou o tinha perdido, ou o tinham furtado. Passou-se muito tempo sem que o anel aparecesse. Um dia, estava o bispo à mesa com alguns senhores seus parentes, quando casualmente falaram no poder de Santo Antônio para encontrar bens perdidos. Disse então o bispo: "Tenho recebido grandes favores do santo, mas ele ainda não ouviu as súplicas que lhe tenho feito para achar um anel que perdi." Mal tinha acabado de proferir essas palavras, quando o anel desaparecido caiu no meio da mesa, à vista de todos, sem que ninguém soubesse explicar de onde veio. Ajuda um bispo a recuperar papéis perdidos. O bispo de Frei Ambrósio Catarino, grande escritor, estava saindo de Tolosa e levava na bagagem muitos papéis e apontamentos particulares e também um livro intitulado A Glória dos Santos, para discutir com os hereges. Depois de caminhar muitos quilômetros, percebeu que haviam caído pelo caminho 3 escritos preciosos, frutos de muito trabalho. Com enorme tristeza, refez o caminho para os encontrar. Procurou-os em vão. Lembrou-se então de Santo Antônio, dirigiu-lhe uma prece fervorosa, prometendo que, se encontrasse os papéis, acrescentaria ao livro A Glória dos Santos a narração daquela graça de Santo Antônio. Nesse mesmo instante, aproxima-se dele um desconhecido que lhe pergunta se não havia perdido uns papéis e, ante a resposta afirmativa do bispo, entrega-lhe os papéis tão desejados. O casamento da jovem. Conta-se que uma jovem muito linda, mas cansada de esperar por um noivo, já desesperada de encontrar marido, pediu ajuda a Santo Antônio. Adquiriu uma imagem do santo, benzeu-a e todos os dias enfeitava-a com flores que colhia no jardim. Além disso, orava com regularidade para que Santo Antônio lhe arranjasse um noivo. Mas passou-se muito tempo e o noivo não aparecia. Certa vez, pôs-se a lamentar a ingratidão do santo, chegando mesmo a ser repreendida pela mãe. E, desapontada, pegou a imagem e, no auge do desespero, atirou-a pela janela afora. Passava na rua naquele momento um jovem cavaleiro e a imagem o acertou na cabeça. Apanhou-a intacta e subiu a escada para devolvê-la. Quem o recebeu foi a formosa donzela. O cavaleiro apaixonou-se por ela
e algum tempo depois casaram-se, naturalmente por milagre do santo. Santo Antônio, rogai por nós. Bom dia, abraço.